Feche os seus olhos e ore para que o Espírito Santo fale com você nesta noite, trazendo clareza, trazendo exortação, direção. Espírito Santo, eu rogo, fala conosco nesta noite, a despeito de todas as minhas limitações. Eu rogo, Espírito Santo, cura a noiva, chama a atenção da noiva, santifica a noiva, prepara a noiva do Cordeiro para aquele grande e maravilhoso dia. Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir de forma atenta a tua voz, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Cordeiro de Deus. Maravilha. Eu queria aqui, dentro desta perspectiva de que nós somos a noiva, primeiro, nós vamos passear um pouquinho no livro de Gênesis, talvez aqui, para não... Falei para mim, a gente está ficando velho, né? Eu já fiz, não parece, irmãos, não parece, fala que não parece. Eu já fiz 5.0, não parece, né, irmãos? Não parece, graças a Deus. Mas eu já fiz 5.0. Então, dentro disso, eu hoje, né, fiquem tranquilos, eu sei da maratona de vocês, não vamos explodir no horário. Eu vou tentar colocar aquilo que o horário permitir, mas eu quero que você guarde cada uma destas sementes no seu coração. Primeira coisa, para quem gosta de anotar, quebrar mitos. Quebrar mitos. Baseado no livro de Gênesis, há um mito de que nós só conseguimos chegar a um nível de relacionamento com Deus, um nível de profundidade com Deus, e a gente usa o texto fora de contexto, usamos o apóstolo Paulo como pretexto para isso, dizendo que nós só poderemos andar plenamente com Deus aqueles que não se casaram. É só o solteiro que pode chegar num certo nível, porque o casado, ele cuida de como agradar a sua esposa, ele tem os filhos, ele tem a correria, ele tem que correr atrás da provisão para sua casa, ele tem, isso é mito, isso não é bíblico. Repita comigo, o casamento e família sempre foi projeto de Deus para o homem. E repita comigo, e o que Deus projeta sempre é bom. Pode dar trabalho, mas é bom. Ouça aqui, o primeiro homem que chegou num nível de comunhão tão profunda com Deus, este homem era casado. Quem foi? Enoque. Ele era casado e tinha filhos. Casado e com filhos. E a Bíblia diz que este homem chegou a um nível de relacionamento com Deus tão grande, que Deus disse assim: parou. Vem para cá, quero você comigo aqui. Não vai experimentar a morte por causa do nível de relacionamento dele com Deus. Então, como eu e você precisamos tomar cuidado, porque Deus quer usar a família para nos santificar. Porque na família e no casamento não tem coisa melhor para trabalhar em nós a renúncia, o domínio próprio, o preferir o outro, o estar atento às necessidades do outro, abrir mão da minha vontade. Não tem nada melhor quando eu entendo que quando eu estou agradando a minha esposa, agradando o marido, quando eu estou orando pelos meus filhos, me dedicando aos meus filhos, eu estou cultuando a Deus. Isto é um verdadeiro culto a Deus. Quando você está lavando a louça, cuidando da sua casa, preparando um almoço, preparando uma janta, como eu, preparando micro-ondas, para poder preparar a marmita. Então, né, porque já que eu não sei fazer comida para minha esposa, eu vejo aquilo que está congelado, e o micro-ondas é algo do céu,
e eu falo: amor, preparei para você. O que você preparou? Não, eu tirei do congelador e 5 minutos, está pronto. Está lá em cima da mesa, olha que bênção maravilhosa. Ouça aqui, como eu e você precisamos entender. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo com a sua esposa, com o seu esposo. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo com seus pais ou com seus filhos. Tudo que você está vivendo, dependendo de como você vai agir, dependendo de como você vai reagir, isto vai te fazer alguém que vai andar mais com Deus, vai te aproximar mais de Deus. Outro homem ainda no livro de Gênesis, outro homem que chegou num nível que a Bíblia diz que ele andava com Deus, não foi arrebatado, não foi trasladado, mas este homem também andou com Deus, de tal forma que o mundo inteiro foi destruído, mas ele não. Quem é ele? Noé. Está lá, vou destruir todo mundo, mas este homem que é casado, que tem filhos, ele não, porque este homem encontrou graça nos meus olhos. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Repita comigo: eu, diante da minha família, preciso usar a minha casa e o meu casamento para que eu possa andar mais com Deus. Você entende isso? Não importa as dificuldades. Pastor, o senhor não sabe o brucutu que eu tenho em casa, o senhor não sabe o troglodita, aquilo ali não é um homem, aquilo ali não é um xereque. Não. Primeiro que xereque é bonzinho, feinho, mas é bonzinho. Pastor, meu marido é feinho e não é bonzinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que seja o xereque, deixa eu dizer uma coisa, Deus quer usar. Repita comigo assim: as minhas atitudes definirão a minha altitude. Porque o problema não é o que está acontecendo do lado de fora, irmãos. O problema é o que está acontecendo do lado de dentro. A casa está caindo, mas eu tenho um Deus que eu enxergo que Ele está usando tudo para cuidar de mim. Então, é um mito. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: agradeça a Deus pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua história. Pastor, o senhor não sabe a história que eu tive. O senhor é filho de pastor, filho de missionário, o senhor teve um contexto totalmente diferente de mim. Você decide como é que você vai enxergar para a sua história. Você pode ter sido violentado pelo seu pai, violentado pelo seu padrasto, você pode ter sido largado e esquecido quando criança, você pode ter sido abandonado. Eu não sei do seu passado, eu sei o seguinte: que como você enxerga o seu passado vai definir aonde é que você vai chegar no futuro. Eu vou enxergar tudo o que aconteceu ou o que não aconteceu comigo, eu vou falar assim: tudo que eu não tive, eu vou dar para minha casa e para minha família. Meu pai nunca me disse que ama, eu vou dizer para minha filha, para o meu filho todo dia: eu amo você, você é importante. Eu estou usando o meu passado na minha família para construir algo novo. Eu quero construir algo novo, porque a minha família vai me fazer andar com Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela família. Glória! Nós precisamos, termos um coração grato a Deus pela nossa família. Segunda coisa: pastor, o senhor não vai ficar mencionando senão eu não vou conseguir cumprir o que eu prometi. Então tá lá tudo em Gênesis, irmão. Se acreditar, você lê na Bíblia, tá bom? Está lá em Gênesis. Outra coisa importante que eu e você precisamos tomar muito cuidado é que eu e você somos desafiados. Lembra? Primeiro eu vou aqui trabalhar um pouquinho Noé. Só peguei Enoque de carona. Mas agora aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito se tem um homem que aprendeu a esperar, se chama Noé. Repita comigo assim: eu preciso
como noiva, aprender a esperar. Irmãos, imagina Noé. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com tudo isso daqui. Constrói uma arca. O que Noé fez? Pegou os filhos, pegou a nora, vamos construir a arca. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos. Irmãos, eu acho que todo palmeirense tem um pouquinho de sangue de Noé. Brincadeiras à parte, forte aí, volta para o sério aqui. Mas vamos lá, o que ocorre? Passa 10 anos, 20 anos, 50 anos, nada, 70, nada, 80, nada, 100 anos. Irmãos, nós não estamos falando de 100 dias. Noé tinha 2 colunas. Bate com o seu pé direito no chão. Bate com o pé direito no chão, representando coluna. Nosso corpo fala, sim, a coluna da fé. O que é a fé? Eu estou vendo algo que ninguém está vendo. Diga assim: Deus espera que eu tenha a coluna da fé. Não estou vendo, mas eu creio. Noé tinha isso. 70, 80, 90, 100 anos. 100 anos. Aí depois de 100 anos, Deus chega e fala assim: entra na arca. Falou, entrar, né? Entrei. Só, entre aspas, assim, eu gosto de momento curiosidades, tá? Momento curiosidades, aqui há uma tradição rabínica que ensina que como conseguiram colocar tantos animais na arca. Os animais entraram todos como filhotes. Eles não entraram num tamanho grande, a girafa, o elefante. Eles não entraram num tamanho grande, eles entraram como filhotes. E por isso é que conseguiram colocar todos aqueles animais na arca. É uma tradição entre os rabinos e você, né? Eu encerro aqui, momento curiosidade. Voltemos aqui. Entraram todos na arca. Entrou todo mundo na arca. Chegou, agora vai vir o quê? Vai vir a chuva. Entramos, Senhor, já entramos. Fecha a porta. E agora manda a chuva. Não veio. Um dia inteiro dentro da arca e nada de chuva. 2 dias inteiros dentro da arca. Imagina o povo lá olhando. Que bando de louco. O que eles estão fazendo lá dentro? 3 dias. Irmãos, eu já tinha esperado 100 anos. A Bíblia nos ensina que foram 7 dias. Só depois de 7 dias é que começou a chover. Ah, pastor, parece pouco. Não, imagina você agora trancafiado dentro de um lugar. Alguns de nós, irmãos, oramos e já ficamos desesperados porque Deus não vem com fogo, não vem, por causa de 1 hora de oração. Eles estavam lá 7 dias e absolutamente nada, nenhuma gota. Foram 100 anos e depois 7 dias dentro da arca. Noiva do Cordeiro. Deus está ensinando para mim e para você que Deus faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, o que Ele espera de mim. Primeira perna é a fé, e a segunda fé, confiança. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe quando o diabo mata você? Não é quando você morre, é quando você perde a sua fé. Diz as Escrituras: porventura encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Como eu e você precisamos. O que é a esperança? É a junção de esperar com confiança. Primeira coisa que Deus chamou a minha e a sua atenção:
Cuidado, sua família tem a função de te fazer andar com Deus. Amém? Segunda coisa que Deus agora quer tratar comigo e com você, permaneça confiando, isto é esperança, com a coluna, 2 colunas, fé. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu sei que o meu rei vive. Eu sei em quem tenho crido, Jonas. Não aconteceu nada, não mudou nada, mas eu sei em quem tenho crido. Eu o amo e o amarei até o fim. De Jó, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Irmãos, como eu e você, insisto aqui, irmãos, estou falando com a noiva do Cordeiro. Cuidado, noiva, não perca a sua fé, não perca a sua confiança, não importa quanto tempo está demorando, eu e você precisamos saber que Deus continua no controle. Eu era pequeno, irmãos, quando Edson cantava para eu dormir, um cantiquinho que dizia assim, lembra, Edson? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, canta bonito aí, é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra. Os caras são ligeiros. E o Espírito do nosso Deus se movia. Foi Ele, foi Ele. E fez da terra seca. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para mim, entenda. Você é a noiva do Cordeiro. Você não tem noção de como você é esperado e aguardado nos céus. Quanto custa Ele? Eu pago. Quero Ele comigo para toda a eternidade. Levante sua mão direita para os céus. E diga, Senhor, obrigado. Porque eu continuo com a fé e a confiança. E eu sei que um dia o Senhor estará comigo para toda a eternidade. E os que creem e esperam, aplaudam a Ele. Glória! Glória! Aleluia! Eu preciso acordar pela manhã com essa expectativa. Eu preciso andar com essa expectativa. Eu não estou largado neste mundo. Eu tenho um Deus que está usando todas as coisas para me preparar para aquele grande dia. Para aquele grande dia. Amém? Terceira grande lição. Família é um grande desafio. E a gente olha agora, voltando para Noé novamente. Noé, irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado. Vimos que Noé foi um referencial para nós, beleza? Só que existe um Noé antes do dilúvio e existe um Noé depois do dilúvio. Não dá tempo aqui, mas quando a Bíblia fala de Caim e Abel, a Bíblia usa uma expressão lá, passando um tempo. Porque Caim e Abel também eram amigos, companheiros, filhos do mesmo pai, irmãos de fé e irmãos biológicos. Não dá para tratar hoje aqui a respeito de Caim e Abel. Mas eu quero mencionar para você, e eu quero chamar a sua atenção, que o Noé,
que encontrou graça diante do coração de Deus, não foi o mesmo Noé pós-dilúvio. Olha que coisa louca, irmãos. Alguns de nós, depois de um momento de grande tempestade, pergunta aqui, ó, quem sou eu e você pós-pandemia? Como que ficou a nossa fé, o nosso entusiasmo? Pastor Carlos Alberto pregou nesta manhã a respeito de voltarmos, a carta à igreja de Éfeso, voltarmos ao primeiro amor. E agora a chamada de atenção, e quando ele fez o desafio, a igreja inteira ficou em pé. Eu sei que nós sempre precisamos desejar mais, amém? Mas ouça aqui, o relógio, o tempo, é um presente que Deus deu ao homem. Não existe tempo na eternidade. Não existe tempo na eternidade. Tempo é um presente dado aos homens. Para que esse presente? Ele serve para a gente se automedir. Para nós avaliarmos, com o passar do tempo, o que é que está acontecendo no nosso casamento. Como foi o meu casamento no primeiro ano de casado? Como foi o meu casamento depois de 10 anos de casado? Como está sendo o meu casamento depois de 20 anos de casado? Como eu era antes da pandemia, no meu relacionamento com Deus? Como era o meu entusiasmo? Como era a minha paixão? Irmãos, como eu e você, depois que o câncer saiu, depois que saiu o vírus, depois que saiu a bactéria, depois que você conseguiu o emprego, depois que você passou a trabalhar, depois, quem é você depois que passou um tempo? Como eu e você precisamos nos autoavaliar em como é que está a nossa vida depois de alguns dilúvios. Depois de alguns dilúvios, como é que nós estamos, irmãos? Não vai dar tempo aqui, mas em Gênesis descreve que Noé, irmãos, perdeu a cabeça, foi plantar a vinha lá, encheu a cara, ficou bêbado e nu, literalmente encheu a cara e armou o barraco. Quem era o Noé antes do dilúvio? E quem era o Noé depois do dilúvio? Insisto, tudo isso foi escrito para que a noiva fosse santificada e preservada. Quem somos eu e você depois do dilúvio chamado Covid? Desemprego. O filho tão aguardado nasceu, a mãe partiu, o pai partiu, não deu certo, ou agora deu certo. Quem somos nós depois de alguns dilúvios na nossa vida? Irmãos, nós vemos um homem, ele não era falso. Rafael, este homem agradou a Deus. Ele escondia quem ele era de verdade. Não, irmãos, o dilúvio mexeu, ele ficou tão feliz, que perdeu a cabeça. Tem gente, irmãos, que não é a desgraça que destrói ele. Tem gente que é o excesso de alegria, o excesso de prosperidade, o excesso, ao invés de levar o cara para andar mais com Deus, distancia ele de Deus. Conhecem gente assim? Que foi Deus que cessou o dilúvio, foi Deus que acabou Noé, agora meu amigo, começo tudo de novo a partir de você. O que ele faz? Planta uma vinha e enche a cara. E agora vamos aprender aqui, primeira coisa, é que eu preciso, repita comigo, eu preciso tomar cuidado de como será a minha vida depois do dilúvio. Irmãos, tem gente que eu desejo que viva assim a vida inteira, pobre, miserável e devendo até as cuecas. Porque é um negócio de louco, o cara prosperou um pouquinho mais, já acabou.
Acabou, não dá mais. O cara jejuava, orava, lia a palavra e buscava, pastor, eu quero um curso e me ensina, me dá um livro, eu quero discipulado, eu quero, pastor, fala comigo, me orienta, eu preciso de mais. E reuniões de oração, quantas vezes eu fui orar lá na casa do Val e tinha a turma lá, né? O Fernando fazia parte, está aqui meus irmãos aqui, né? Nós íamos lá de madrugada orando, mas agora passou o dilúvio, agora nós estamos bem. Os filhos cresceram, estamos saudáveis. E aí? Como é que nós estamos, irmãos? Depois do dilúvio. Que Deus espera encontrar uma igreja apaixonada por Ele. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Repita comigo: o noivo quer encontrar em mim paixão, desejo e intensidade. Olha o que o pós-dilúvio fez, e a gente precisa tomar cuidado. Primeira coisa que Noé fez, depois de plantar lá e encher a cara, ele explodiu. Explodiu com quem? Com o filho caçula, Cão. Porque Cão viu ele lá nu. E deixa eu dizer uma coisa para você, precisa entender o que está acontecendo ali. Ele explodiu e ele amaldiçoou o filho caçula. Quantos aqui tem mais de um filho? 2 filhos, 2, né? Quantos tem 3 filhos? 3, que é o caso de Noé. Não adianta, a rapa do tacho, o terceiro, os irmãos falam assim: o protegidinho da mamãe, né? O protegidinho do papai. Não é assim que se fala do caçula? Porque os primeiros ainda penaram, o pai de primeira viagem, né? Chibatada daqui, irmãos, eu apanhei. Minha irmã apanhou mais um pouquinho, mas meu irmão Denis só apanhou de mim, que eu ficava nervoso que meu pai não batia nele, eu esperava meu pai sair e eu batia nele. Não, irmãos, mas por quê? Querendo ou não, é o caçulinha, é o último, é o bebezinho, não é verdade? Não é assim que a gente age? O bebezinho, na realidade, o meu bebezinho Arthur, está maior que a minha esposa, maior que eu, mas não adianta, é o caçulinha. Imagina, irmãos, ouça aqui, cuidado com o que sai da sua boca no momento de explosão. Vou repetir, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que eu e você fazemos no momento de explosão. Às vezes o marido, a esposa, o filho, o pai, nós estamos vendo aqui um pai, que para mim, irmãos, para mim, era apaixonado pelo seu filho, era o caçula, mas num pico de explosão, ele amaldiçoou o seu filho. E como eu e você precisamos tomar cuidado com as nossas quedas, porque muitas vezes quando a gente cai, a gente não cai sozinho, a gente cai derrubando outros. Noé não caiu sozinho, Noé caiu e derrubou junto com ele o seu caçula e mais amado. O problema não é cair, porque Deus levanta você. O problema é quando você cai, quem é que você derrubou junto com você? Deus levanta você, mas olha o que você falou para quem você amava, ou melhor, para quem você ama. Mas depois que falou, palavras são flechas, filho. Depois que você soltou, não tem como correr atrás. Não, me perdoa porque eu estava nervoso. Me perdoa porque eu estava nervosa. Filho, a Bíblia diz no livro de Provérbios que palavras são flechas. Depois que você soltou, meu amigo, ela sai rasgando tudo pela frente. Como eu e você precisamos rogar que o Espírito Santo, se Davi dizia, Senhor, põe um guarda na minha boca, eu já falo, Senhor, põe um exército inteiro.
Porque no momento de explosão, nós podemos ferir as pessoas que nós mais amamos. É o líder, é o supervisor, é o pastor, que num momento de nervosismo, você fala para ele coisas que vão ferir, que vão machucar. Meu amigo, entra no seu quarto e roga: Senhor, trata comigo e cuida da minha boca. Cuida da minha boca. A Bíblia diz que isso só ocorreu uma vez com Noé, mas foi o suficiente para ele destruir a vida de alguém. Não dá tempo aqui para a gente entrar em toda a história de Cão, mas eu quero que fique aqui guardado no meu e no seu coração. Cuidado com o que você faz no dia de explosão, beleza? Ainda dentro desse momento aí de Caim, cuidado com o pós-guerra, que é o que eu falei. Quem era Noé antes e Noé depois do dilúvio. Cuidado com palavras, palavras são sementes. E agora, para findar esse terceiro ponto aqui, como eu e você precisamos tomar cuidado com o erro dos outros. Como nós agimos quando os outros erram. Noé errou, mas o filho também errou diante do erro dos outros. Agora, Cão errou diante do erro do pai. Noé errou? Errou. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente justifica os nossos erros, porque foram construídos em cima do erro dos outros. Não importa o que os outros fazem, o importante é o que você faz. Repita comigo: o importante não é o que os outros fazem comigo. Para Deus, o importante é o que eu vou fazer quando os outros errarem comigo. Irmãos, Deus poderia ter ocultado isto na história, não ter falado, para a gente ficar com a ideia daquele grande Noé. Deus quis ensinar para mim e para você que os grandes também erram. Que os grandes também erram. Agora, o pior de tudo é quando a gente erra com aqueles que a gente ama. Cuidado, insisto aqui, mas quando você vai olhar a descendência de Cão, só a graça. Amém? Gênesis, agora esse aqui eu quero ler com você. Gênesis capítulo 11, verso do 1 ao 9. E como diz o meu querido Ramiro, graças a Deus pela tecnologia, que a gente amplia o tamanho da letra. E eu não vou usar óculos, irmãos. Está uma luta terrível, não enxergo nada, mas eu estou lá. Gênesis capítulo 11, verso 9. Eu ando com Bíblia, irmãos, porque crente gosta de andar com Bíblia. Mas não pede para mim, abre a Bíblia e lê um texto para mim. E o pior é que eu fui na Conde Sarzedas e estava lá. Se você olhar na minha Bíblia, que está aí na minha bolsa, está escrito assim: mega grande. Eu não consigo ler o mega. Aí eu procurei o super mega. Eu falei: filha, não tem o super mega? Não tem, senhor. Tem óculos. Aí eu não quis errar com o erro dela. Quase que eu não comprei a Bíblia, porque ela brincou comigo. Mas, então graças a Deus que tem um notebook que eu amplio aqui. Vamos lá, tamanho 18 de letra. Gênesis capítulo 1. Você não ri não que seu dia vai chegar, viu, Rafa? Não ri não que seu dia vai chegar. Gênesis capítulo 1, verso 1, 11, 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo todos do Oriente, homens do Oriente, encontraram na planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham,
desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos lá, vamos parar aqui. Flávio Josefo, um judeu, sacerdote, historiador também, ele escreve a respeito de uma tradição entre os rabinos e doutores da lei, que, na realidade, um descendente de Cão chamado Nimrod, já ouviram falar de Nimrod? Nimrod foi o homem que juntou todo mundo. Olha o que a tradição judaica diz. Nimrod reuniu todo mundo e disse assim: o quê? Deus pegou a gente desprevenida a primeira vez, a segunda não. Vamos juntar todo mundo aqui e vamos construir um zigurate, vamos construir um edifício tão grande que quando vier um dilúvio, ele não vai pegar a gente. Parecia ser algo interessante. Parecia ser algo bom. Vamos nos preparar para o dia mau. Corretor de seguros, se preparar para o dia mau. Vamos nos preparar para um próximo dilúvio. Vamos nos preparar. Vamos tomar a vacina para nos preparar para a pandemia. Não estou dizendo que não é para tomar. Já tomei a terceira dose, se tiver a quarta, a quinta, vou tomar também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que nós precisamos. Eu quero fazer nesta noite um contraponto disso daqui. Aliançado sempre. Sim. Mas cuidado, porque nem toda aliança, nem todo ajuntamento é abençoado por Deus. Nem todo tamo junto, Deus está no negócio. E aonde eu quero chamar a sua atenção de como é que eu e você estamos andando e fazendo alianças. Já diria o nosso querido pastor Ademar de Campos, que bom é ser amigo dos amigos de Deus. E aqui chama a nossa atenção, porque Nimrod, irmãos, que representa, ele pontua, ele figura, ele aponta para o anticristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui. Falando como alguém que tem procurado gastar tempo estudando as Escrituras. Nós nunca estivemos tão próximo da volta de Jesus como agora. Por causa da pandemia, não, nós já tivemos gripe espanhola, nós já tivemos tanta coisa, que isto, né, o Covid, já tivemos muita coisa, peste negra e tanta coisa. Por causa da guerra lá na Rússia com a Ucrânia, não, nós já tivemos primeira, segunda, nós já tivemos muita guerra por aí. Mas algo que precisa ser termômetro para mim e para você, que isto nunca teve na história da raça humana, uma facilidade celular de comunicação com o mundo inteiro de forma instantânea. Isso nunca teve. Irmãos, quem aqui já foi para a Ucrânia? Levanta a mão. Irmãos, um lugar tão conhecido, ponto turístico do mundo inteiro. Nunca ninguém foi para a Ucrânia? Você está brincando comigo? Nem você? Nunca ninguém foi para a Ucrânia? Quantos aqui conhecem um ucraniano? Irmãos, o que eu tenho a ver com a Ucrânia? Entre aspas, nada. Só que no mundo globalizado de hoje, tudo. Está acontecendo um pepino lá do outro lado do mundo e que está afetando, não é de forma indireta, de forma direta todos nós. Mexeu com dólar, automaticamente mexeu com um monte de coisa, mexeu com combustível, mexeu... irmãos, uma guerra que não tem absolutamente nada a ver com a gente e está afetando diretamente todos nós.
O problema não é a guerra, está mexendo com a economia do mundo todo. O mundo está desesperado esperando alguém que consiga regularizar a economia mundial. Não adianta, não dá mais. O que está acontecendo em um país está afetando todos os países. Nós estamos precisando de um líder mundial que consiga equilibrar a economia mundial. Irmãos, hoje você consegue pelo seu celular resolver o problema de Babel. Você consegue ter tradução simultânea de qualquer idioma. No problema das Torres Gêmeas, o primeiro avião, nós fomos pegos de surpresa. O segundo, o mundo inteiro viu em tempo real o segundo avião batendo lá. O que isso está acontecendo, irmãos? O cenário está preparado para que um líder consiga falar com o mundo inteiro. Agora, irmãos, até o velhinho cocoroco que não tem dente, mas celular ele tem. Não tem dente, mas celular ele tem. O índio não tem roupa, mas ele tem celular. Está todo peladão lá. Ó, todo mundo tem acesso a uma comunicação mundial. Quando isso ocorreu na história, irmãos? Ele consegue falar com o mundo inteiro. Ele não precisa de um porta-voz. Ele, com poder de persuasão, consegue convencer o mundo inteiro. Ocorre o arrebatamento. Aí ele vem igualzinho Nimrod. Agora eu vou voltar para Nimrod. Nimrod disse: você viu o que aconteceu? O mundo inteiro morreu. Olha o que aconteceu. Você está chorando porque sua esposa foi embora. Você era um troglodita sem vergonha. E a sua esposa, mesmo assim, te amava, cuidava de você, cozinhava para você. Seus filhos desapareceram, você está chorando aí, ó. Sabe por quê? Por causa daquele bando de louco que seguia aquele tal de Cristo. Seu pai sumiu. Agora você está órfã, sem pai, sem mãe, ficou sozinha aqui. Nós não vamos permitir que isso ocorra de novo. E o que o povo vai dizer? É verdade, parece bom. O mundo seguiu a Nimrod, irmãos, porque aquilo que ele falava, Edson, parecia, Reginaldo, algo bom, algo atraente. Poxa vida, ele está nos preparando. Mas eles não perceberam que era desobediência. Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Eles não perceberam que atrás daquelas lindas palavras havia algo chamado rebelião e desobediência. E como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos, se as pessoas que estão falando conosco, se por trás daquelas palavras tão bonitas, tão lindas, não existe algo chamado desobediência, rebelião. Tudo bem, o Leandro errou, o Val errou, o Edson errou, mas espera aí, mas precisa agir desse jeito? Ah não, agora eu vou embora, agora acabou, não, vamos sair, vamos montar um outro clubinho, não, ei, aquilo que às vezes parece ser bom e uma solução para o mal, não é solução para o mal, aquilo ali é rebelião e desobediência. Que Deus nos livre. Cuidado com seus contratos, cuidado com as suas alianças, cuidado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você está falando com gente que valoriza Deus, que valoriza a sua palavra, porque querendo ou não, irmãos, nós somos contagiados por quem nós estamos andando. Ande com gente que ama a Deus, que ama a sua palavra, que tem fome de Deus, que tem sede de Deus. E sabe o que vai ocorrer? Você vai ter sede de Deus também. Enquanto a banda toda sobe aqui, irmãos,
como eu e você precisamos tomar cuidado com quem é que nós estamos andando. Posso dar aqui falo isso com profundo temor e tremor. Ouça aqui. Irmãos, olhe para mim aqui. Eu sou filho de crente, eu tenho 50 anos de idade, e há 50 anos eu frequento a igreja. Mas sabe a minha grande alegria, e eu falo isso com temor e tremor, que eu há 5 anos atrás, não era tão apaixonado como eu sou hoje pelo Senhor e pela sua palavra. Ouça aqui, há 5 anos atrás, eu não era tão apaixonado por Deus e pela sua palavra como eu sou hoje. Só que há 5 anos atrás, eu não era tão apaixonado por Deus como eu era há 10 anos atrás. Eu era mais. Há 20 anos, há 30, há 40. O que é que eu estou querendo pontuar com você aqui? Que a cada ano na minha vida, eu tenho desejado mais de Deus. Vocês receberam nesta manhã o nosso pastor Carlos Alberto. Irmãos, o nosso pastor é um referencial para nós. Pense em alguém que tem problemas, dentro da sua casa, fora da sua casa, com os filhos, com tudo. Mas quando você olha para ele, irmãos, com todo respeito, viu, pastor Carlos Alberto, foi o Leandro que usou essa expressão. Foi o Leandro que usou essa expressão. Mas já um velhinho cocoroco. Foi o Leandro, irmãos. Foi o Leandro. Ó, depois apaga isso, filha. Tira e deleta, corta isso. Mas como é gostoso ver alguém que já está batendo a casa dos 80 anos. Você senta com ele, o desespero de querer ver a coisa acontecer. Eu era pititico, irmãos, eu li aquele livro. Lembra, acho que foi o Edson que me deu de presente, Foge, Nick, Foge. Foi você, Edson? Foge, Nick, Foge, A Cruz e o Punhal. Acho que foi você que me deu, né, quando eu era pequeno. Isso foi ele, um livro. Eu era pequeno, irmãos. Ele me deu esse livro. David Wilkerson, já ouviram falar? David Wilkerson, do livro A Cruz e o Punhal, ou Foge, Nick, Foge. Eu era adolescentezinho quando eu li esse livro. E a alegria minha, ele já está com 74 anos, e eu ouvi uma mensagem dele, um homem com 74 anos, ele chorando. Ele dizia assim: que desespero eu tenho de conhecer mais o meu Deus. Irmãos, se nós perdermos isso, Fernando, todo o nosso sucesso, toda a nossa casa, tudo que nós construímos o quê? Para o quê? Irmãos, 20 anos se passaram. A medida de Deus não é o tamanho do prédio e nem a quantidade de pessoas que Itaquera alcançou. Deus não é menino não, viu? Deus não é menino não. A régua de Deus medir é outra. Em 20 anos, como está a sua paixão, seu entusiasmo, sua sede? Irmãos, eu gostaria de já estar com um número muito maior de pessoas em São Mateus, de ter alcançado muito mais pessoas, muito mais. Fico triste muitas vezes com isso. Eu falei: Senhor, eu esperava mais. Mas, todavia, deixa eu contar algo para vocês. No Natal, eu tive uma experiência diferente para mim. Tenho procurado cuidar da minha saúde. Não parece, irmãos, mas eu emagreci um pouquinho. Ó, todo gordinho. Você quer me agradar? Depois de acabar o culto, eu falei: pastor, parece que você emagreceu. É mesmo, irmão, você acha?
Estou passando fome lá em casa. Você acha mesmo? Então tenho procurado cuidar da saúde, fazer tudo, mas no Natal, nós estávamos a família inteira reunida, sentados à mesa, comendo, um bando de formiga lá em casa. Então o que a gente faz? Tudo morto de fome, minha família. A gente não consegue esperar da meia-noite para comer. Então a gente come antes da meia-noite e deixa a sobremesa para quando dá meia-noite, no Natal. Aí fica todo mundo só olhando assim. Mas a gente se segura, já está com a pança cheia. E a gente lá conversando, de repente, irmãos, cuidando da minha saúde, fazendo exercícios físicos, sendo acompanhado por médico, por nutricionista, por tudo. De repente eu tive um mal súbito, sabe a impressão de, não sei, a minha pressão, eu não tenho problema de pressão, de repente minha pressão foi, mas eu não sabia, eu me senti mal, estava sentado num banquinho de madeira, foi uma coisa assim de 5 segundos para ser mais exato, de que eu levantei do banco e fui sentar na cadeira do lado que era mais confortável, foi só este segundo. Quando eu sentei, na hora que eu sentei, eu apaguei. E fiquei 3 minutos desmaiados. Minha família inteira em cima de mim, toda a família lá, e Davis, 3 minutos. Só que eu já contei aqui, eu sonho que o dia que eu morrer, que eu não vou morrer sem falar, Senhor, está consumado. Tudo que eu tinha para fazer, que o Senhor esperava de mim, eu sonho com o dia da minha morte, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não vou morrer sem dizer, Senhor, tudo que o Senhor queria que eu fizesse, eu fiz. Aí imagina eu desmaiado, de repente, eu abro a boca e falo, amém. A família toda reunida, e que todo mundo sabe disso, nossa, foi. E o pior é que, na hora que eu falei amém, o meu corpo inteiro endureceu e eu deixei de respirar. Imagina toda a minha família, aí meu pai, filho de sapatinho de fogo, né? Dá licença, já colocou a mão no meu peito, espírito de vida, volta para ele agora. E de repente eu, voltei. Segundo os médicos, eu passei o diagnóstico médico, eu falei assim, olha, se ser sincero, eu não acredito que aconteceu isso. Porque se aconteceu isso, você realmente morreu. Porque logo depois eu fui no médico ver o que aconteceu. Mas deixa eu abrir meu coração e Deus sabe do que eu estou falando. Irmãos, era Natal. Eu passei a tarde inteira sentado no colo do meu Pai celestial, dizendo o quanto eu amo e o quanto eu desejo conhecê-lo mais. No quarto não estava minha esposa, nem meus filhos, mas estava o filho sentado no colo do seu Pai celestial, dizendo, Pai, eu quero tanto te conhecer mais. Irmãos, Deus sabe do que eu estou falando. Se eu tivesse morrido, Edivaldo, pense em alguém que teria morrido feliz. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, eu tenho metas, eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos profissionais, eu tenho sonhos com a minha casa, eu tenho sonho com os meus filhos, eu tenho sonho com a igreja de São Mateus. Mas a despeito de todas as metas e os meus alvos, eu quero viver todos os dias de uma forma que, se o meu Pai me chamar, eu vou dizer, Pai, seu servo está pronto. Eu quero me encontrar como noivo. Sabe, irmãos, o tempo está passando e nós perdemos um pouco algumas coisas do que é ser a vida de igreja. A gente está tão feliz com a casa que Deus nos deu, nós moramos a vida inteira num cômodo de cozinha. Eu me lembro que o banheiro da minha casa, eu fui criado numa casa que o banheiro era do lado de fora.
E quando você ia para o banheiro, você tinha que ter um guarda-chuva, porque chovia mais dentro do banheiro do que fora do banheiro. Não tinha teto o banheiro. E era fora da casa. E eu vejo hoje, nós temos na minha casa 5 banheiros. Falei, amor, tem um pingolim só, 5 banheiros, para que tanto banheiro? Ouça aqui, não tinha necessidade de tudo isso. Mas o que eu não quero é que em meio a, depois de tantos dilúvios que a minha família já viveu, de tantos dilúvios que eu já vivi, ter perdido a paixão, o entusiasmo, a alegria de me encontrar com meu Pai. Fique de pé.